jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai fazer um crossover entre dois setores, né? Um que tá indo bem, na medida do possível, e outro que tá com um certo grau de incerteza um pouco maior. Para isso eu trouxe uma pessoa aqui que é muito experiente nessa área e vai saber falar bem diversas coisas relacionadas à aviação. E aí, Lito, tudo bom? Opa, fala aí, tudo certo? E aí, pessoal, aqui é o Lito do Aviões e Músicas, para quem não me conhece. Tem um pequeno canal de aviação e fala algumas coisinhas mais certas sobre avião, né? Não vou na onda da imprensa. É isso aí. Não pode ir no boato, né? É. E, Lito, vem cá, me diz por que você começou a produzir conteúdo sobre aviação? Por que você tem um canal? Porque 35 anos de experiência em manutenção de aviões. Nossa. E cansado de ver tanta coisa errada, sendo falada errada, né? Falei, não, vamos combater essa desinformação. E aí surgiu o canal. Pô, mas animal. Quem não conhece o canal do Lito, por favor, entra lá, se inscreve. Se você é que nem eu, que é entusiasta de aviação, se inscreve. Você fala bastante de aviação comercial, né? Isso é a minha especialidade, né? Poucas vezes eu falo de aviação militar, porque não é minha praia, assim, gosto bastante, admiro, mas eu conheço mesmo a aviação comercial de grande porte. De Boeing 767 pra cima. Nossa, só os aviãozinhos grandes, né? Eu recomendo pra caramba o canal do Lito lá, quem gosta de aviação, de curiosidades, de coisa como funciona a aviação por trás, tudo isso o Lito aborda bem lá. Então, devidamente apresentado, bora pro episódio. No começo da Covid, dessa crise toda, a gente, aqui no varejo, a gente ficou com uma incerteza muito grande, né? E aí? Vai acontecer o quê? Vai cair muito a receita, a gente vai ter que fechar a loja, vai dar problema pra caramba em caixa, não vai? O que vai acontecer, né? O Magalu é uma empresa que tem práticas boas e trabalha bastante com capital e uma estrutura de capital muito saudável, assim, mas períodos como esse sempre são bem incertos, né, para a economia, assim. E a gente teve boas experiências, assim, né, e super inesperadas. Por isso que agora os episódios acontecem de 2 semanas e não de uma, porque eu tô trabalhando muito mais. Mas, assim, foi curioso isso, né. E pegando o primeiro gancho aqui, acho que a aviação viu um momento oposto, né. Foi. Assim, eu acho que o setor que foi mais afetado nessa pandemia, acho que está assim, de igual para igual com hotelaria, foi a aviação. Porque as pessoas sentam uma do lado da outra e foi feita uma massificação, né, de informações a respeito de contágio de Covid. E que todo mundo ficasse em casa e tudo mais. Traçando um paralelo com o varejo, eu achei que no início as vendas cairiam, mas na verdade, logo que começou o negócio do delivery, né? Todo mundo tendo que comprar pela internet, ou sei lá, com o aplicativo, eu comecei a perceber que, esse negócio não vai ser tão afetado quanto o da aviação vai ser. Sim. Primeiro porque é um bem essencial você se alimentar, né? E segundo, você precisa comprar alguma coisa em algum lugar para manter a sua vida funcionando. Já você viajar, isso pode ser substituído. Ou por uma conferência online, ou sei lá, qualquer coisa. E aí eu fiquei realmente com muito medo do que ia acontecer com a aviação. Isso foi bem no início, assim, e é visível. Eu recebi uns comentários em alguns vídeos que eu fazia, as pessoas falando, nossa, como você tá triste, nossa, como você tá cabisbaixo. E eu queria passar uma mensagem positiva, mas o meu corpo não reagia, porque eu sou um cara otimista, mas a imagem que vinha na minha cabeça era algo terrível. Assim, a aviação... o trabalho da sua vida, né? O trabalho da minha vida, é o meu conteúdo, eu sou apaixonado pela aviação. Sim. Eu trabalho como quem vai brincar, entendeu? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir pro aeroporto. E eu falei, nossa, mesmo que não chegue até mim os cortes e tudo mais, a aviação vai ser diferente. E aí o tempo foi passando
o conteúdo, né? O pessoal assistindo bastante, assim, as visualizações do canal aumentaram muito. E a aviação continuou, eu continuei acompanhando tudo, os gráficos, eu fiquei em casa. Assim, como eu tenho diabetes, eu fiquei preocupado de ser do grupo de risco, e a gente não sabia o que ia acontecer, se pegasse Covid ou não. Então, logo que a empresa ofereceu a possibilidade de licença não remunerada, eu peguei. E eu fiquei 2 meses em casa, mas acompanhando tudo da aviação. E eu percebi que em alguns lugares, que passou o pico da pandemia, o retorno de demanda foi muito mais alto do que era previsto. Então, no início da pandemia, apareceram os relatórios da IATA e da ICAO, que são os órgãos que regulam a aviação no mundo, e eles pintavam um negócio bem feio, assim, que a aviação iria se recuperar em 2023, voltar aos níveis de 2019, pré-pandemia. Caraca. Aí, quer dizer, é um baque muito alto. Né? E as empresas, assim, vou falar da empresa que eu trabalho, são 5 voos diários para o Brasil, reduziu para 1. Ou seja, é um negócio absurdo. É brutal. Então, aí eu comecei a perceber, bom, na China, o negócio começou a pegar mais rápido. Aí agora eu tô vendo na Europa, o pico tá sendo mais alto também. Aí eu comecei a imaginar assim, poxa, o ser humano, ele é livre, assim, ele gosta de liberdade. Ele não é de ficar preso, porque não faz parte da nossa gene ficar preso em algum lugar. Você gosta de ter liberdade de ir em algum lugar, de fazer alguma coisa. E não interessa os riscos que você tem que correr para conseguir essa liberdade. Sim. A gente escuta muito, né, principalmente o Átila falar sobre o novo normal. Sim. Eu acho que não vai existir um novo normal. Assim, daqui a pouco as pessoas vão estar ou com vacina, ou já vai ter imunidade de rebanho, e a gente só vai se lembrar que 2020 foi um péssimo ano para várias coisas. Mas vão querer voltar ao normal antigo o mais rápido possível. E isso significa voltar para bares, voltar para balada, voltar a viajar, voltar... porque é assim, a sociedade é criada, né, desse jeito. E eu acho que a gente também tem uma parte de coisas que a gente foi conquistando, né, como sociedade, a capacidade de se deslocar tão rápido, numa distância tão grande. Eu mesmo quero viajar, queria viajar esse ano de novo, estava planejado para viajar esse ano, mas, infelizmente, com certeza eu acho que tem essa perspectiva, sim, sabe? E ainda bem, na verdade, né? Sim, tem um outro relatório que fala sobre esse pico, né, essa pico para baixo de demanda e essa recuperação. Eles projetam que em 3 anos, que hoje, por exemplo, hoje a gente está no nível de demanda e voos que a gente tinha em 1986. Muito abaixo. Na época do filme Top Gun, do Tom Cruise. 86 dá o quê? 30 anos? 34, né? 34 anos. E se a gente em 3 anos vai voltar para o nível pré-pandemia, significa que a aviação vai crescer 30 anos em 3. Então não deixa de ser um movimento positivo. Então, porque vai condensar a demanda, né? Vai ter que compensar a demanda. E as pessoas vão voltar a viajar, e a aviação sempre aprendeu com os erros. A aviação sobreviveu ao ataque de 11 de setembro, que é um negócio que todo mundo achou que ninguém ia mais viajar. Se uma pessoa pode entrar no cockpit e jogar um avião no prédio, então quem é que vai querer viajar? E ela resolveu, através de procedimentos, através de instalação de portas blindadas. Então o que a gente vai ter pós-pandemia é um sistema de ventilação individual para o passageiro não contaminar o da frente, não contaminar o do lado. Provavelmente, por questão de etiqueta, todo mundo vai estar usando máscara a bordo. Não que... Eu acredito que isso não vai ser obrigatório, assim, você só entrar no avião se estiver de máscara, mas por uma questão de etiqueta mesmo, assim, da pessoa falar, pô, eu não sei se o cara tem, eu quero me proteger também, então vou usar máscara, just in case. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Todo mundo de máscara dentro do avião e daqui a pouco tá tudo normal mesmo. Vai ser um protocolo não escrito, né, entre as pessoas para conviver num ambiente assim. Basicamente, a aviação acho que é o maior exemplo de como errar e aprender pragmaticamente e sistematicamente com aquilo para evoluir, né? E você, basicamente, trabalha justamente com a parte que mais aprende com tudo que acontece, né?
eu acompanho seu canal, então eu tenho alguma familiarização com o que você faz, mas pra quem tá escutando, assim, como que é uma rotina sua, assim? Como que funcionam os processos pra garantir que as coisas estão tudo bem? Quando acontece alguma coisa, como se repassa isso e como que se é executado? Todo mundo que trabalha na manutenção de aviação comercial, a aviação comercial que eu falo é que existe um regulamento para toda aviação que leva os passageiros de um ponto A até ponto B, de maneira que eles estão pagando para chegar com o mesmo número de pedaços que eles entraram no avião, né? Você está com todos os braços e pernas, tem que sair com tudo isso. É um regulamento chamado 121. No Brasil é RBAC 121, Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, e nos Estados Unidos chama FAR, Federal Aviation Regulation 121. Na Europa tem o EASA 121, no Japão 121. É um documento mestre que todas as empresas que querem levar passageiros são obrigadas a seguir. E aí tem algumas coisas que foram aprendidas com o tempo, e esse regulamento vem lá do 1945, 46, pós-guerra. Teve uma convenção lá em Chicago que falaram assim, a gente precisa aprender a construir avião de passageiro melhor, porque tem muito acidente, morre muita gente. E aí eles começaram a criar os protocolos de a maneira que um avião tem que ser construído, o que tem que ser respeitado, para que o acidente não ocorra, o número de redundâncias. E você vê de 1945 para cá, a gente só tem cada vez menos vítimas de acidente aéreo, com cada vez menos acidente. E isso inclui também o ser humano. Então a gente tem treinamentos melhores para os pilotos, a gente tem treinamento melhores para os mecânicos. Existe uma questão de descanso, você não pode exceder uma jornada muito longa de trabalho, porque sabe-se, né, já se aprendeu que fadiga leva a erro e erro leva a acidente, é um elo de uma cadeia. Então aí a gente aprendeu essa parte do ser humano. O tempo influencia na sua performance de trabalho, se é à noite, se está frio, se está calor. Tudo isso foram estudos científicos que vieram avançando desde a época da Revolução Industrial, e a aviação vai abraçando isso de todas as maneiras para ter sempre um nível de performance excelente. Porque o avião é a única coisa que ele não pode se dar o luxo de falhar em voo. Um carro pode falhar, um ônibus pode falhar, um navio pode falhar. O avião não pode, ele tem que atravessar o Oceano Atlântico de tal maneira que, se ocorrer uma falha durante a metade da travessia, ele vai conseguir atravessar ainda o oceano com aquela falha. Então a aviação é projetada desse jeito. Não é assim, vamos esperar que o melhor aconteça. Vamos projetar para o pior cenário possível, e a partir daí a gente constrói um avião. Aí a minha rotina de trabalho é assim, eu chego no aeroporto cedo, eu sou supervisor hoje em dia, então tenho uma equipe de mecânicos que respondem para mim. Aí eu vou ver os aviões que tem naquele dia chegando no aeroporto. A empresa que eu trabalho possui logbook eletrônico. É a única empresa do mundo que possui um logbook eletrônico, e você vai entender o que é isso daqui a pouco. Todos os aviões, com a maior tecnologia que eles têm, ainda tem um logbook de papel a bordo, onde o piloto escreve os problemas que acontecem no voo. E aí o avião pousa, aí o mecânico vai trabalhar naquele problema. A empresa que eu trabalho possui logbook eletrônico. Então, durante o voo, existem problemas que podem acontecer. Problemas simples, como um banheiro entupido, uma lâmpada que queimou no assento do passageiro, até problemas realmente de algum sistema do avião, de ar-condicionado, de pressurização, de motor, qualquer coisa. O piloto, então, ele vai numa telinha que tem no centro do painel lá, e ele digita um código de pane, que ele pega no iPad dele, e esse código de pane se transforma em uma pane real, tipo temperatura do motor 2 acima da faixa amarela, digamos. Então esse código vira um texto que é enviado via satélite para o sistema da empresa, converte esse código em texto, e essa pane entra no sistema da manutenção como um item de um logbook que foi aberto pelo piloto. Essa é uma maneira. A outra é o próprio avião, o sistema de monitoramento dele constante captura as panes, que muitas vezes o piloto nem sabe que está acontecendo, e joga isso automaticamente para o sistema da manutenção também. Então os aviões mais modernos fazem isso, o 777, o 787 também faz isso. Eu acho o A350, o A330, os aviões de geração mais moderninha, assim. Aí
Eu chego, eu vejo o avião que está lá, eu vejo os problemas que tem. Então, esses são os problemas que a gente chama de não rotina. São coisas que acontecem fora do normal. E existem os problemas de rotina. Não é problema, é cheque. São manutenções preventivas. Então, eu já sei que aquele avião que está em São Paulo hoje, ele tem um pacote de serviços para ser feito. Que vai desde lubrificação, troca de filtros, esse filtro mesmo, o famoso EPA, que é o filtro do ar-condicionado, que filtra todos os vírus, ele é trocado regularmente. Às vezes vem no pacote de serviço para ser feito em São Paulo isso, e a gente tem gente e tem material para fazer. E aí a minha função é escalar as pessoas certas para fazer o trabalho certo. Durante o dia, durante o tempo que o avião tem de solo, que o avião chega de manhã e sai à noite. Então ele tem um tempo de solo ali de 8 a 10 horas úteis para ser trabalhado. Isso inclui a limpeza do avião também, inclui às vezes a lavagem externa, que é feita uma lavagem a seco no avião. E aí essa é a minha função, de botar as pessoas para fazer o negócio certo, no lugar certo. Que é coisa que eu já fiz muito, eu adorava fazer, mas agora eu não tenho mais as mãos ali no avião em si. Mas eu mantenho minhas qualificações e às vezes quando o negócio fica muito ruim, aí eu tenho que ser chamado para resolver o problema, né? E muito ruim, só para não ficar abrangente, para quem tem medo de voar e tá escutando a gente e não pensar besteira, significa o quê? Não, muito ruim assim, tipo, putz, com esse problema não dá pro avião ir embora. E aí, o muito ruim na minha cabeça não é assim o risco de um acidente. Nunca passa isso pela nossa cabeça. O muito ruim é, putz, tem um monte de passageiro para esse voo hoje à noite. Como é que a gente vai resolver esse problema? Será que dá para resolver ou será que vai ter que cancelar o voo? Isso é o muito ruim pra gente. Porque... gera um bocado de custo, né? Além de todo o incômodo... Um cancelamento de um voo internacional gira em torno de $1 milhão. Nossa! Eu não tinha a menor noção que era tão caro assim. Porque você tem que acomodar todos os passageiros em hotel, você vai perder conexões, então a receita vai... Nossa, ela vai duplicando. Prejuízo acumulativo, né? Isso, bem cumulativo. Tem o custo do reparo, tem o custo da peça. Então, tudo isso juntando, daí chega a 800 mil a $1 milhão de cancelamento internacional, de voo internacional. Caraca, que paulada. Então, esse é o que é muito ruim pra gente. Mas pro pessoal que tem medo de voar, pode ficar tranquilo, porque a gente não arrisca, sabe? Tem esse problema... Tem diversos manuais que já direcionam o caminho. Pode ir assim ou não pode ir assim? E a gente segue o caminho. Bom, se pode, a gente vai colocar em condição de voo. Não pode, não adianta, não tem nada que fazer. Regra é regra, né? Ligar pro piloto notar e falar, nem precisa vir pro aeroporto hoje que o voo não vai sair. E aí depois, coitado do pessoal que cuida dos passageiros, né? Que tem que ficar aguentando lá pancada no balcão. Essa empresa é uma merda. E eles esquecem que, na verdade, isso está sendo feito para a própria segurança deles, né? Sim. Mas é interessante porque você falou de várias coisas que dá para traçar um paralelo muito claro com o mundo o meu mundo aqui de tecnologia, de desenvolvimento. Desde a parte dos logs lá, de a gente ter que fazer log, criar log, centralizar, criar alerta e monitoria e descobrir métricas para ter sensor disso, daquilo e conseguir notificar. A gente tem um processo de criar lá a parte de, putz, deu problema em alguma coisa, como é que eu fiz para resolver? Alguém precisa validar o que eu fiz aqui para resolver. Então, todo esse processo, essa metodologia, né, essa parte de ser criterioso, com tomar cuidado, a gente tem vários processos que eu acredito que tenham sido muito inspirados, né, na aviação, porque é um lugar que tem que ser muito seguro e não dá para abrir mão, né? Eu acho que sim. E olha que, tipo, por mais sensível que seja a área que vocês trabalham, né? Ela não é um sistema crítico ainda, né? Um sistema de vida ou morte. Sim. Pensa no software que tá rodando lá dentro dos computadores do avião, né? Sim. A gente já teve aqui dentro uma palestra com o pessoal da Embraer. Putz, você via os processos lá, tinha as classificações dos tipos de sistema, daí tinha, tipo... Eu lembro que o sistema que não tinha nada era sistema de entretenimento, que é tipo, faz aí, tá tudo certo. O resto era assim, cara, você tem um monte de normativa pra definir um monte de coisa que você pode e não pode usar. Então é outro mundo, assim. O sistema de entretenimento, a maioria usa Linux ou Android mesmo. Sim. Porque realmente é um sistema não crítico. Sim. Tipo, aliás, é a primeira coisa que cai fora.
Tipo, você perdeu... O avião tem diversas fontes de energia, né? Dos motores ali existem os geradores que fornecem energia para o avião. Se tiver qualquer problema em qualquer gerador, a primeira coisa que cai fora é carga não essencial. Carga elétrica não essencial. E uma delas é o sistema de entretenimento. Então, que você tem que garantir a alimentação do que é essencial, né? e os tipo um hacker. Tem sempre esses papos de o hacker vai invadir o avião, não sei o que lá. Ele consegue invadir o sistema de entretenimento. Porque, primeiro, é tipo Android, Linux, o cara consegue chegar ali. E uma vez eu vi, o cara falou, ele conseguiu ver os dados de velocidade, de não sei o que. Eu falei, mas isso já tem no sistema de entretenimento. Ele não precisa invadir para ver. É verdade. Mas, tipo... Essa rede é um domínio totalmente isolado do domínio de onde roda os sistemas do avião. E, é muito... Eu falo assim, até pra gente instalar um update de software no 787, porque tem updates, né? Sim. Também existem os bugs para corrigir essas coisas. É difícil, cara. A gente tem o software oficial, que é baixado ali num laptop que só conecta no avião, e a gente tá com tudo certo e segue um puta de um procedimento, e às vezes o próprio avião é difícil. E existem coisas que são mecanicamente ligadas pra gente carregar um software. Tipo, é uma chave física no switch dizendo, a partir de agora você pode fazer um data load nesse avião. Caraca. Então... quando eu dou risada quando os caras falam, o cara consegue acessar um avião do lado de fora. Eu falei, se a gente que tá ali dentro do avião tem que ligar uma chave para conseguir acessar o sistema, como é que ele consegue do lado de fora? Ou seja, tem um pouco de mística nesse assunto aí. Isso é outra coisa legal de traçar um paralelo, né? Porque a gente também tem, dentro de todo esse mundo de cloud, internet, etc., esse isolamento físico, que às vezes as pessoas falam, não sei quem invadiu tal coisa. Você fala, putz, não invadiu, cara, não tem como, sabe? Desculpa, mas foi de outro jeito. Alguém deu a letra ali e tirou no seu nome. Foi alguma outra coisa mais simples, assim. A maioria das falhas de segurança que existem são porque algum humano falhou ali no meio. Porque os processos físicos e lógicos, eles são tão restritivos que é mega improvável, sabe? Vocês usam muita inteligência artificial? Sim, a gente usa bastante e várias técnicas diferentes para várias coisas diferentes. Então, isso é uma coisa que normalmente a aviação ela cria as coisas muito antecipadamente em matéria de tecnologia e depois isso vem para a sociedade em geral. Mas essa é uma coisa que está sendo o reverso. Assim, a inteligência artificial demorou muito para ser adotada na aviação por causa do conservadorismo da segurança. Porque o paradigma é um pouco diferente, né? Você abre mão de controle extremo para ter uma estatística que diz que provavelmente algo tem uma tendência a dar certo, né? Então... E é interessante, assim, está sendo feito um estudo agora para auxiliar o mecânico. Assim, no início são coisas bem simples que a inteligência artificial vai fazer, tipo, corrigir o número de um documento que o cara escreveu errado. Assim, se você pegar um avião do nariz até a cauda, existem vários sistemas que fazem o avião funcionar. Trem de pouso, controle de voo, a aviônica, comunicação, o ar-condicionado e pressurização, um sistema pneumático, um sistema elétrico, um sistema de combustível, a fuselagem em si. Cada uma dessas coisas, elas são separadas por capítulos em um grande documento que é o Manual de Manutenção de Aviões. E esses capítulos, eles são um padrão da indústria, que, se eu não me engano, é da indústria automotiva na época que surgiu. Chama ATA 100. Então, se eu quero trabalhar no sistema de comunicações, eu sei que eu vou trabalhar na ATA 23. Eu quero elétrica, é 24. Vou trabalhar no trem de pouso, é 32. Então, com o tempo, você acaba decorando essas atas. Dá pra perceber. Então, às vezes o cara, tudo que a gente faz na aviação é documentado. Toda ação de manutenção é documentado. E é isso que faz a história do avião. Por isso que quando ocorre um acidente aéreo, uma das primeiras coisas que o órgão investigador vai fazer é ver toda a documentação de manutenção do avião, saber o que foi mexido em cada coisa. E muitas vezes o cara, ele tá mexendo em comunicações que é 23 e ele coloca 24, que é elétrica. Aí já é um erro de documentação disso que
depois fica difícil até para você mesmo fazer uma pesquisa no sistema. Porque muitas panes que acontecem no avião, você antes de mexer nela, você já vê se ela deu anteriormente ou não e quais foram as atitudes tomadas em outras estações de manutenção. E aí o machine learning vai começar por aí, vai começar a consertar essas coisas. Para na hora que o cara escrever sistema elétrico, ele já saber que aquilo é ATA 24 e já preenche para o mecânico automaticamente aquilo. Mas isso é só o embrião. Eles estão usando agora um sistema que vai, por exemplo... Isso envolve uma mudança no avião, que é a instalação de diversos sensores que nunca existiram, mas que vão fazer parte agora do avião. Vão ser instalados depois que o avião já foi fabricado. E esses sensores vão medir determinadas coisas, como fluxo de sistema hidráulico, temperatura. E eles vão começar a criar todo um banco de dados de saber assim, putz, hoje deu um problema numa bomba hidráulica. O que aconteceu um mês antes dessa bomba dar problema com o sistema hidráulico? Vai conseguir criar uma rastreabilidade para esses problemas e adiantar até a manutenção, né? Exatamente, já começa a ser uma predição de que vai acontecer um problema. Isso já existe hoje, tá? O 787 já tem isso de fábrica. A gente já sabe... A engenharia já manda assim, precisa trocar essa bomba de combustível porque ela vai falhar em 350 ciclos. Aí você já se programa, tem a bomba, tem o tempo, você vai e troca muito antes dela dar problema. Que legal. Isso mantém o avião voando por mais tempo. Mas esse da inteligência artificial vai ser um negócio a mais. Por exemplo, uma pane que requer que o mecânico vá até o avião. Vazamento. Se existe um vazamento hidráulico, você só vê que está tudo melado. Mas de onde está vindo isso? Putz, Você é obrigado a abrir várias coisas no avião para achar de onde vem aquele maldito vazamento. E pode ser um tubo rachado, pode ser simplesmente uma conexão que soltou e aí você vai lá e aperta o negócio. Mas você é obrigado a ir lá. E essa inteligência artificial... ela, através de toda essa base de dados que ela está aprendendo, ela vai começar a falar, suspeito que existe um vazamento hidráulico no sistema esquerdo, mais ou menos entre a asa e o trem de pouso. Que legal. E aí vai entregar de bandeja pro mecânico, assim, tipo... Putz, encurta bem mais o... E pode minimizar todo aquele problema que a gente comentou antes, né? Sim. Exatamente. É um negócio fabuloso, assim. Eu fico olhando isso e eu faço sempre um paralelo, assim, né? Quando eu entrei na aviação, lá em 1986, eu trabalhava no Electra da Ponte Aérea, que era um avião turbohélice que foi projetado em 1958, começou a voar em 60. Então era tecnologia de relé, é igual um Fusca. Você batia no negócio, ele voltava a funcionar. E aí eu comparo isso a um disco de vinil. E hoje, você pega um 787, é Stream. Ele tem matriz de software. Existem várias coisas que antigamente era uma caixa que fazia a função. Por exemplo, comunicação via rádio entre o avião e a torre. Existia uma caixa física que era um transceiver de VHF. Deu pane, você vai lá e troca essa caixa. Agora você tem uma função de software que faz isso. É um negócio irredundante, tipo... uma central de processamento 5 falhou, mas a central de processamento 2 consegue fazer aquela função de outra maneira. Aí você encaminha o software para usar aquela, para aquela ir em pane, para ser trocada quando der. E é um negócio muito Spotify, Sim. Assim, é stream de música. Você tem a música rodando ali, não tem mais uma chave para bater nem nada. E aí, tipo, eu acompanhei essa evolução toda, sabe? Do disco de vinil pro CD, pra fita cassete, pro CD, pro MP3 em pendrive e agora pro stream. E a aviação vem seguindo isso. Eu lembro que quando a gente conversou com o pessoal da Embraer, eles comentaram que a parte de redundância, né? Porque às vezes quem fica com medo de voar fala, mas como que o negócio digital é mais seguro que o analógico se o digital, sei lá, que é lógica que a pessoa cria, mas ela sempre chega numa explicação lá. Daí o que eles falaram era, não, mas então, a gente passa por uma homologação e fala, esse negócio aqui tem que funcionar centenas de milhares de vezes sem falhar. Se ele fizer isso em determinadas condições igual ao outro, ele conseguiu homologação aqui. Então as condições de prova são iguais, né? Não tem... isso é um negócio... Aliás, é bem interessante. Isso eu não manjo muito dessa parte da
da pesquisa de falha que é feito pela fábrica, mas ele chega a uns números absurdos. Assim, para coisas que são críticas para o voo, principalmente controle de voo. Para chegar no nível aceitável de certificação, 10 elevado a menos 11 a chance de ocorrer uma falha. Aí, cara, é absurdo o número, né? Tipo, se eu não me engano, a Mega Sena é 10 elevado a menos 3. Então a gente tá num... É altamente super mega improvável que aconteça, né? E no início do fly-by-wire, né? Não no início, porque o início foi Concorde e tudo era um fly-by-wire eletroeletrônico. Mas os fly-by-wires mesmo computadorizados agora, que é a maneira do avião voar controlado por computador, ou seja, o piloto dá o comando, mas o computador calcula se aquilo está certo ou não e responde para a superfície. No início, o código-fonte que girava em cada um dos 3 computadores que fazem isso, eles eram diferentes. Tanto o processador quanto o sistema operacional que girava no computador lá. E eram 3, mas é somente um em comando. E 2 estão monitorando. E eles conversam entre si para saber se os dados, se os cálculos que eles estão fazendo estão tendo o mesmo resultado o tempo todo. A partir do momento que 2 percebem que um está com um dado totalmente correto, aí eles consideram aquele computador, você não está bem de saúde, cai fora e eu assumo a sua função. É um negócio bem, bem interessante isso. Eu imagino que deve ter alguma coisa assim também na tecnologia de vocês. Eu ia comentar isso. A gente tem algumas coisas que a gente chama de fallback. A gente tem até circuit breaker aqui, que a gente também tem esse conceito, e isso é de elétrica, se eu não me engano, né? E basicamente o conceito é parecido, que é, a gente tem uma funcionalidade que de repente, a gente tem, vamos supor, a gente tem lá, você tá no e-commerce nosso e tem a página do produto lá que você tá vendo. Quem fornece o preço é um sistema diferente de outro sistema que fornece o título, a imagem e os dados do produto, que é outro sistema que oferece o carrinho lá. E aí, imagina que se um desses falhar, é lógico que tem alguns que vão falhar e não tem o que fazer, tipo o carrinho, se o carrinho falhar, não tem o que fazer, mas dentro desse sistema que o meu time cuida, que é de catálogo, se por exemplo, a parte de preço para de funcionar, a gente tem uma regra de precificação que funciona diferente para poder atender o preço ainda assim com o mesmo valor. Então, em 90 e tantos % dos casos, a gente vai conseguir permanecer fornecendo preço e com a mesma resiliência lá de ter uma disponibilidade alta ainda. Então a gente tem esses conceitos. A gente tem o conceito de circuit breaker também, que pra gente é basicamente igual, porque se deu problema em alguma coisa, a gente abre o circuito e aí para de fazer essa requisição para um outro sistema, né? Para de falar com outro sistema, e daí quando tudo volta lá no sistema, a gente fecha e a informação volta a fluir novamente. Então basicamente vários aprendizados e várias trocas de conceito que a gente só adaptou assim. Então é legal ver isso, bem legal. Já teve acidentes que aconteceram na aviação por causa de circuit breaker. Mas que ele falhou, assim? Não, ele funcionou, o ser humano que falhou. Aqui já aconteceu a mesma coisa, só que ninguém... não gerou morte. Exatamente. O circuit breaker atuou porque existia um curto em algum lugar, e o circuit breaker ele só abre quando existe um curto, uma temperatura no fio, que é causada por um curto-circuito. E aí você não mexe mais nele em voo. Aliás, é proibido você fazer isso hoje em dia, principalmente depois desse acidente. Mas na época o comissário falou, nossa, isso aqui saltou, e resetou. Aí ele saltou de novo, aí resetou a terceira vez, só que aí o fio já estava numa condição que não tinha mais uma temperatura altíssima e começou um incêndio no avião pela fiação. Foi terrível. Aí hoje em dia ninguém mais mexe em circuit breaker e saltou. Se precisar pousar o avião, pousa, mas ninguém toca mais naquilo. Já que a gente entrou nesse negócio de um assunto mais delicado, a gente tem coisas que acontecem quando a gente tem um desastre muito severo, assim, por exemplo, caiu o e-commerce inteiro. Eu já tô lá há algum tempo, então eu já derrubei o e-commerce algumas vezes aí. Então, algumas vezes, a única maneira que você tem de voltar é falar, para completamente e vamos restartar tudo que tem embaixo, reinicia tudo, porque não tem como voltar por causa de mecanismo, conseguir fazer fallback do outro e tudo mais, não tem como.
Na aviação você já não tem isso, né? Se chegou nesse caso, acabou. Mas nessa parte, a gente aprendeu bastante quando a gente tinha esses problemas graves e a gente fazia lá um processo que a gente chama de pós-mortem, que também a gente se inspirou bastante. E basicamente a gente olhava e falava o que a gente fez aqui que deu muito errado e levou a esse desastre completo. E aí a gente tem o log do que fez, quando fez, aonde fez, quem fez, em que sistema que fez, como tentou recuperar, por que falhou, o que envolveu. Na aviação é bem assim, né? Quando acontece alguma coisa. Sim, e a divulgação também é muito... Ela ocorre com mais frequência. Tipo, eu vou dar um exemplo. O fabricante de avião, ele fabrica um modelo, o 767, por exemplo. Ele voa no Brasil, pela Varig, pela Transbrasil, voa na Argentina, voa no Paquistão, voa em tudo quanto é lugar. O mesmo avião. E o órgão regulador, que é o FAA, ele tem um sistema que se chama... O nome em inglês é Service Difficult Report. É um reporte de um problema mais sério, digamos, ou mais difícil de ser resolvido. Em que é uma base de dados gigantesca, em que, por exemplo, o avião 67 aqui da Varig, o mecânico foi dar uma volta lá e viu que tá tendo um vazamento aqui na bomba de combustível do motor X. Aí o mecânico trabalha naquilo, conserta, mas ele é obrigado a reportar aquele problema como um Service Difficult Report, é um SDR. Existe uma lista dos problemas que se encaixam nessa lista, ou nesse reporte. E aí o FAA recebe isso. A Varig teve um problema com a bomba de combustível do motor esquerdo, o 767. E aí, se dali a 2 meses, 3 meses, ocorre uma pane no motor esquerdo, numa bomba de combustível, no avião que está no Paquistão, o cara vai reportar aquilo como SDR, a FAA. Opa, 2 vezes já isso, hein? Aí um cara lá na Austrália, a mesma coisa. 3 reportes do mesmo problema no mesmo motor. Aí o órgão regulador vai no fabricante e fala, tem alguma coisa errada com o avião de vocês, porque eu já tive 3 operadores que reportaram o mesmo problema. E aí o fabricante tem que descobrir o que está acontecendo para remediar aquilo. Agora, se só a Varig pega um 67, problema na bomba, aí dali a 2 meses, outro 67, problema na bomba, aí dali a mais 2 meses, outro 67, problema na bomba, aí o FAA pega aquilo lá e fala, mas nenhuma outra empresa que opera esse avião está tendo esse problema, é só a Varig. Então não é um problema de projeto do avião, foi em cima da Varig para saber o que está acontecendo com a manutenção dela que está dando esses problemas. Então isso é uma maneira também da informação correr. Tem uma coisa na aviação muito interessante que se chama cultura justa. Nem toda empresa segue isso ainda porque existe uma escada de evolução. A cultura justa é o seguinte, é você se entregar quando você faz besteira. Porque, pensa bem assim, qual é a chance de você falar pro seu chefe, vai lá e fala pro chefe, chefe, fiz merda. Aí você já vai com aquele pensamento, vou ser mandado embora na hora. Fiz merda que parou o e-commerce inteiro. Putz, a gente tem uma política de fazer isso aí, de falar. Então. Algumas vezes que eu derrubei, eu tava na frente do CTO. Olha aí. Inclusive. Mas aí você assumir assim, não, eu fiz isso porque eu me enganei, porque... Vou explicar a cultura justa. A cultura justa é o seguinte, você não ter medo de ser punido se você errou. E a definição de erro é muito importante na aviação. Errar significa, eu estava fazendo alguma coisa sem a intenção de cometer o erro. Então isso é erro. E o que faz você errar? Pode ser alguns fatores que a gente falou no início. Pode ser a meteorologia, pode ser você estar com divórcio com a sua esposa, pode ser um problema de saúde na família, pode ser fadiga, podem ser diversas, falta de conhecimento, complacência, que é tipo, você sabe demais, isso aqui nunca deu problema, então nunca vai dar, e um dia dá. Então, todas essas coisas são fatores que levam você a errar. E existe a violação. Violação é o seguinte, eu vou fazer isso aqui dessa maneira, mesmo sabendo que é errado, mas eu vou fazer desse jeito porque acelera o meu trampo e beleza, e tipo, não vou comentar essa linha, né? Não vou comentar essa linha de código aqui, que não sei, você que vai fazer o paralelo. Mas enfim, existe todo um procedimento, um processo, um regulamento para dividir, saber exatamente isso aqui foi erro, isso aqui foi violação. Se foi violação, não interessa o que você vai falar para o seu chefe, você vai sofrer uma punição.
pode perder a licença. Se for erro, você tem a sua licença protegida. Então, depois que você cria esse caldo de cultura em que as pessoas falam da segurança, assim, falam, putz, eu tô vendo que aquela escada não é ideal para eu subir na asa do avião, senão tem gente que pode cair. Você reporta isso para o sistema de cultura justa. E o seu chefe vai agradecer, falou, putz, que legal, eu não vou ter nenhum funcionário machucado aqui. É uma total inversão dos valores que tinham antigamente, assim, tipo... Sim. Se eu for falar pro meu chefe que a escada tá ruim, ele vai me mandar embora porque ele vai gastar dinheiro para comprar uma escada nova. Então a cultura justa é muito importante, ela evoluiu muito a segurança na aviação. E isso é algo mais recente ou é algo mais antigo, mais tradição? A cultura justa tem uns 10 anos, assim, nas empresas. Isso começou nas empresas americanas, que se chama... É um sistema de gerenciamento de segurança, Safety Management System. Faz parte do SMS, esse negócio da cultura justa. Mas ele envolve... são três pilares. Você tem que ter um top executivo da empresa nesse programa, alguém do sindicato e alguém do órgão regulador. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, seria um diretor de uma Gol com um diretor de sindicato com um diretor da ANAC. E essas pessoas que se reúnem para pegar todas essas informações sobre erro e elas dão um direcionamento de preservar e não punir uma pessoa, ou essa pessoa cometeu uma violação e será punida. Mas no Brasil não existe isso ainda. É um negócio que ainda está... Melhorou muito a segurança de voo no Brasil, isso é inegável, principalmente depois dos acidentes. Sim. Na época do caos aéreo lá, do Gol e da TAM, em 2006, 2007. É isso que eu ia falar, já faz um tempo, né? Ainda bem. Aliás, isso é uma coisa que as pessoas que têm medo de voar, elas morrem de medo até hoje, né? Eu falo, putz, me diz aí quando foi o último acidente aéreo no Brasil, comercial. Quando foi a última vez que morreu uma pessoa dentro de um avião comercial no Brasil? Puta, 2007, a gente tá em 2020. Fazem 13 anos já. 13 anos, sem uma morte. É verdade. Nessa parte que você falou aí, de como funciona essa cultura, isso é um negócio que a gente conseguiu desenvolver bastante aqui dentro e até é uma das coisas que, conforme o Labs foi crescendo, a gente ficou com essa responsabilidade de passar sempre essa coisa essa coisa que a gente tinha quando a gente era bem menor e cada vez que a gente foi crescendo, passar pra quem entra, né? De falar, se você cometer um erro e derrubar alguma coisa, cara, tá tudo bem, sabe? A gente erra, é normal a gente errar. Se errar 2 vezes pelo mesmo motivo, você não prestou a devida atenção, mas a gente precisa compartilhar os erros, os problemas, a gente precisa saber o que a gente não devia ter feito e fez. Inclusive, por isso que a gente melhorou tanto com tantas coisas, assim. A gente tem mais de 1.200 pessoas, tem mais de 2.000 sistemas lá. Uhum. A gente roda em mais de 1.000 lojas. Tem dezenas de milhares, centenas de milhares de usuários. Então sabe, não dá pra você ficar atrapalhando o processo de descoberta de como aconteceu um problema. Se aconteceu, levanta a mão e fala, eu fiz besteira aqui, assim, assado, e é isso aí. E a gente tem uma base de conhecimento sobre isso, então é fácil de você consultar e tudo mais. Quem for do Labs e estiver escutando, é só você entrar no canal Pós-Mortem do Slack lá tem histórico de tudo que deu errado desde o começo. Então é fácil de você conseguir consultar muita coisa que aconteceu ali. Eu acho que também no projeto dos sistemas de um avião e tudo mais, já é incluído o erro humano. Porque sabe-se que o ser humano vai errar. Um dia alguém vai fazer alguma coisa errada. E o grande trabalho hoje da engenharia é justamente ter os efeitos mitigadores para o erro que vai acontecer. Eu vou esperar sair aí com aflição o relatório final desse acidente que aconteceu lá no Paquistão, com a 320, que o cara pousou sem trem de pouso. Assim, eu tenho uma ideia muito clara do que aconteceu ali, mas eu quero ver o que vai ser feito, porque mesmo você sabendo, caramba, isso foi uma puta de uma cagada, mesmo você sabendo disso, você tem que criar maneiras que aquilo não aconteça mais. Vou dar o exemplo do Germanwings, um A320 que o piloto
jogou o avião na montanha. Você lembra desse acidente? Foi em 2014 ou 15. Acho que sim. Ele colocou alguma coisa no líquido lá do comandante. O comandante precisou ir no banheiro. Ele ficou sozinho no cockpit, trancou a porta blindada e aí acabou, ninguém mais tem acesso. E ele jogou o avião nas montanhas. Foi um suicídio. A princípio você pensa, putz, mas aí é incontrolável. Como é que você vai controlar a cabeça de uma pessoa? Não tem o que fazer contra suicídio. Não é alguma coisa que você pode mitigar, mas a aviação mitigou. Tipo, se descobriu que o sistema, a maneira que os médicos reportavam as pessoas, por causa da ética médica, permitia esse buraquinho entre a empresa e o funcionário. E muitas vezes o médico proibia o cara de voar, mas o cara ia voar de qualquer jeito, ele não falava para a empresa. Aí isso foi mudado, e também foi mudado que nunca mais ninguém ficou sozinho no cockpit. Se o comandante precisa ir no banheiro, tem que ter alguém lá junto com outro piloto. E é por isso que você vê, às vezes, tá voando, você vê uma comissária entrando lá, ou um comissário, porque o piloto foi no banheiro. Porque não pode mais ficar uma pessoa sozinha. Interessante. Então, erros vão acontecer. Aí a grande jogada é você descobrir como preveni-los. Sim. Trabalhar duro para isso. E usar processos para isso, né? Processos e procedimentos são para corrigir problemas que a gente tem, né? Uma grande parte da segurança da aviação vem do conservadorismo dela. É muito difícil você mudar alguma coisa. Tipo, o avião que está sendo projetado para voar daqui a 10 anos, ele está tendo o topo da tecnologia que existe hoje. Só que daqui a 10 anos, a tecnologia já mudou muito. Aí o avião vai voar. E ele não vai poder usar a tecnologia da época que ele vai voar. Ele vai estar usando uma tecnologia de 10 anos atrás. E não consegue fazer um update nisso. Eu lembro, vou dar um exemplo. Boeing 777, quando ele foi lançado, foi em 1995. Em 1995, ele foi o primeiro avião que tinha software controlando várias coisas. E foi Deus nos acuda para os mecânicos, porque, mecânico gosta de coisas mecânicas e não coisas intangíveis como software, né? Então, para entender software já era um negócio difícil. E aí, um dos primeiros lugares que esse avião voou foi aqui para o Brasil. E eu fui o primeiro cara que fez o primeiro update completo do sistema de software do 777. Legal. Então, o protótipo... A primeira empresa que usou o avião foi a empresa que eu trabalho. E o primeiro update de software foi feito em São Paulo e eu estava lá. Era uma caixa com... eu não contei, mas devia ter uns 115 disquetes. Nossa senhora! Sabe o disquete de um... Sim. Então. E... Putz, e aí você colocava um disquete, esperava ele ler, colocava o outro. E tinha, 8 processadores, 8 computadores para fazer o update. Aí você pensa, 1995, né? Aí logo em seguida já veio CD, já veio pendrive... Mas o avião não mudou de disquete durante muito tempo, porque você tinha que certificar de novo o avião por uma segurança que não sabiam se existia ou não. E é caro o processo de certificar. Até você garantir que... Hoje em dia eles já usam laptops, então o software já está diretamente instalado no laptop, você baixa de um lugar seguro e do laptop vai para dentro do avião. Mas, cara, para chegar nesse nível tem que batalhar muito. E os processadores que rodam lá dentro de alguns componentes são os processadores lá de 1995. Tem Pentium, Pentium 2, Pentium 4, essas coisas. E funcionam bem porque eles foram projetados. Mas não existe esse negócio que a gente tem assim, putz, eu quero trocar de celular a cada ano, porque vem um negócio novo. Na aviação não tem isso. E muitas pessoas não entendem isso. Mas por que não tem o meu iPhone tem mais poder de processamento do que um 777? Tem. Mas põe o seu iPhone a 50 graus no forno e logo em seguida põe ele dentro da geladeira a menos 50 e vê se ele aguenta. Porque o avião vai aguentar. Ele faz isso milhares de vezes, né? Então, o cara pousa no Rio de Janeiro, tá 35 graus no asfalto, dentro do avião todo de alumínio, chega a 45 fácil. Aí daqui a pouco ele decola e em 20 minutos ele tá menos 56. E tudo funcionando.
né? Essa variação de temperatura gigante. Aí as outras coisas que a gente usa no comércio aí não aguentam, né? Então... mas que eu falei, e essa é uma das coisas, é uma tecnologia nova, o AI, e que ainda não está sendo muito usada na aviação comercial. Na aviação geral, já estão fazendo o uso mais interessante dela. Teve um avião, a Garmin, projetou o sistema que o cara, se o piloto passar mal, ele aperta um botão e o avião pousa sozinho, baseado em inteligência artificial. Ele vai procurar o aeroporto mais próximo e vai comandar tudo. É um pouso totalmente autônomo, não é um pouso automático, que é diferente. O pouso automático, ele depende de coisas que tem no aeroporto. Um pouso autônomo não depende de nada. O avião vai pousar sozinho. Então, a aviação geral está um pouco mais avançada nessa parte. Eu simulo nos Cirrus, no SF-50 e no SR-22, nos dois. E ambos têm a aviônica da Garmin, né? Que é bem moderna. Bastante. Isso, e você não encontra isso num 787, por exemplo, que é o avião mais moderno que tem aí. Não tem essa tecnologia que um Cirrus tem. Sim. Mas também o nível de falha do Cirrus é muito maior do que o do 787. Sim, sim. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadilab. Eu tô em todas as redes como BF Gouveia. Tô aqui como @aviões e músicas em tudo quanto é lugar. Instagram, Twitter. Twitter é a rede social que eu mais gosto e é a que eu mais interajo com o pessoal. Muito mais do que no canal até. O canal não tem uma interação, né? Eu faço um vídeo e eu respondo comentários, mas o Twitter é o lugar para se conversar e falar mal e não ser tão bonzinho. E o Instagram tem bastante fotos interessantes de avião lá e promoções da loja. Então sigam aí o @aviões e músicas em todas as redes sociais. E Bruno, valeu aí pelo papo, muito obrigado pelo convite. Valeu você, foi muito bom aí, muito legal fazer esses deparos e trocar essas conversas e conversar com gente que gosta tanto e trabalha tanto em aviação há tanto tempo também, né? Legal. Muito legal. Isso aí, valeu, Lito. Valeu, abraço.